que está o nosso emocional, que está o nosso físico. Muitos desistem das coisas de Deus porque estão apenas cansados e sobrecarregados, que estão apenas no seu limite emocional, que estão apenas no seu estresse de tanto trabalho e de tanta sobrecarga da vida. E Jesus, identificando isso, rapidamente pede para esses discípulos irem descansar, tirar um tempo para recarregar a bateria. Amém? E Jesus, Ele é alguém que cuida das suas ovelhas. Ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. E Ele não quer que você fique sobrecarregado, porque Ele tem um fardo novo. Ele já levou a sobrecarga, Ele já pagou o alto preço, Ele já carregou o maior dos pesos sobre os seus ombros. E Ele não quer que os seus filhos estejam sobrecarregados. Ele não quer que os seus filhos estejam fatigados de trabalho, porque o maior trabalho Ele já fez por mim e já fez por você. É importante tirar um tempo de descanso. Outra coisa, aquele que levaram esses discípulos ao desgaste, trazendo a necessidade de férias. Verso de número 31. E ele lhe disse: vinde repousai num lugar à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto que eram muitos números de pessoas que iam e vinham. O texto fala que estavam atarefados e sobrecarregados. Eu não sei se você se encontra assim nessa noite. Ó, irmãos, já aconteceu meses, acho que faz 1 ano e pouco atrás. Eu estava tão atarefado de serviços. É a família, é o trabalho, é a igreja, é os discípulos. É tanta coisa, irmãos, que eu olhei para ele e falei assim: não, chega, eu não quero mais nada, eu não quero mais pregar, eu quero ficar aqui sentado. Sabe por quê? Porque o cansaço faz a gente duvidar de quem nós somos. O cansaço faz a gente olhar apenas para a dificuldade e não para a nossa qualidade. O cansaço faz a gente sair do corpo de Cristo. O cansaço faz a gente separar da esposa. O cansaço faz a gente se estressar com o filho. O cansaço faz a gente não conseguir mais ter um relacionamento com a nossa casa, com a nossa família. O cansaço do trabalho, o cansaço emocional tira a gente dos olhos da cruz, daquilo que é bom diante de Deus. Então, ter tempo para cuidar de si mesmo, ter tempo para cuidar da sua casa, ter tempo para cuidar da sua família, porque aquele que não cuida de si mesmo não pode cuidar dos outros. Aquele que não tem uma saúde emocional bem, uma saúde espiritual bem, o seu físico bem, não consegue atribuir cuidado com excelência no outro. Já falaram para mim: pastor, você é louco de querer cuidar dos adolescentes. Eu tenho 41 anos, irmãos, mas deixa eu te falar uma coisa. Jogando aí com os jovens aí, estava falando com os adolescentes. Meu Deus do céu, falou assim: meu, você está precisando de ir? Jesus, estou correndo mais do que um menino de 15 anos. Sabe por quê, irmãos? Nós temos que cuidar. Aqui, ó, Ismael, aqui, ó. Gente, ó, só para relatar aqui, a gente ganhou de 7-4 o primeiro jogo dos jovens. Teve, fora o show. Fora o show. Mas, gente, no segundo eles ganharam de 4-2. Parabéns, parabéns. Mas também fizeram novas contratações. Irmãos, nós precisamos de cuidar do nosso físico. Nós precisamos de cuidar do nosso emocional.
Nós precisamos de ter uma vida saudável. Nós precisamos de estar bem, para a gente ser transmissores do reino de Deus, de uma maneira muito clara e muito poderosa. As pessoas estão me vendo, as pessoas estão te olhando, e elas querem ver alguém bem espiritualmente, bem emocionalmente, bem fisicamente, e bem com todas as áreas da vida. E Jesus se preocupa com isso. Jesus identifica que os apóstolos, na mesma situação, estão cansados, sobrecarregados. O trabalho, ele é importante, ele é necessário, ele é uma bênção. Estabelecer o cuidado pessoal é mais importante do que isso. Nós estamos em movimento. Salmo 103 diz que Deus renova a nossa mocidade como a da águia. Ele quer nos renovar durante a nossa vida. Quantos casamentos não são destruídos porque o marido fala assim: não, a vida inteira é isso. A mulher fala: não, você não muda. É a mesma coisa, irmão, nós vamos morrer e não vai mudar. Nós vamos melhorar, porque nós somos falhos. Mas na área que o marido é falho, a mulher é perfeita. E na área que a mulher é falha, o marido é perfeito. É por isso que a gente está junto um com o outro. Se um cair, o outro levanta. Se um não querer continuar, o outro fala: vamos continuar. Por quê? Porque o Senhor quer que as nossas forças sejam renovadas. E renovadas como? Como a da águia. Até os animais precisam de renovo, de refrigério. A águia, quando ela percebe que as suas penas estão enferrujadas, que as suas garras estão frágeis e que o seu bico está fraco, ela cancela a agenda, ela cancela o trabalho, ela para os voos altos e rasantes, ela para a sua caça e ela sobe no mais alto penhasco e ela vai lá para aquele lugar. Tem hora que o crente precisa de entrar para o teu quarto, cancelar os compromissos, cancelar a agenda, cancelar a sobrecarga, o trabalho, e abrir a porta do seu quarto e no secreto renovar as suas forças com o Senhor. Nós precisamos de cuidar do nosso bem-estar, nós precisamos de cuidar da nossa alma, do nosso espiritual. Nós temos que abrir a porta do quarto e falar: é eu e Jesus. E entrar na porta, e entrar no quarto, e fechar. Muitas das vezes, o ativismo pode ser um grande risco para a nossa alma. Então, a águia, ela indo até esse lugar, o que ela faz? Ela arranca todas as suas penas. Ela bate as suas garras na rocha, sangra, tira as suas penas, fica desfigurado. As suas garras começam a sangrar. A águia começa a desfigurar-se, fica irreconhecível. O seu bico bate, até que ele caia. E se você olhar o processo de uma águia, você olha e você vai falar: que é isso? Fica desfigurada. Mas depois de uns dias, começa a nascer penas fortes, saudáveis. As garras que estavam desgastadas e não conseguia mais ser produtiva na caça, começa a ter garras firmes, garras produtivas. O seu bico, que já não conseguia mais, estava frágil, começa a ser como de aço, forte, fortificado. Sabe por quê? Porque quando a gente entra no nosso quarto e a gente diante de Deus, a gente fala assim, ó: Senhor, é isso, eu preciso, é isso, olha, as minhas forças estão se esgotando, Senhor, os meus pés estão cansados,
Senhor, a minha mente está sobrecarregada. Senhor, a minha alma está cheia. Senhor, é só trabalho, é só trabalho, é só trabalho. E quando eu olho para trás, tem tanta coisa que acumulou. Mas quando você entra para o teu quarto, você começa a olhar para aquilo que acumulou na sua vida. E você começa, em nome de Jesus, restaurar as suas forças, a sua casa, a sua família, os seus objetivos, as suas metas. Você consegue colocar ali coisas novas naquilo que estava parado, porque a sobrecarga, o trabalho estava tirando, o ativismo estava tirando você da qualidade. Quantas pessoas não estão exercendo o ministério, não sabem nem para onde está indo, não sabe nem o porquê está fazendo. Irmãos, em nome de Jesus, entra no teu quarto, fala: Senhor, o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Irmãos, tem muita gente que já fala, eu ouço isso todo dia. Não, logo o pastor sai. Irmão, já vai para 2 anos e meio no ministério de adolescente. Só vou sair daqui se Deus tirar. Só se Deus tirar. Estou até pensando em ficar só com os adolescentes. Isso queima no meu coração, irmão. Foi Jesus que me chamou para isso. Nós precisamos de renovar a nossa força, estão entendendo? Renovar as nossas forças. Tem hora que você está cantando. As pessoas choram, mas você não chora mais. As pessoas são impactadas, mas você não sente mais nada. Tem alguma coisa errada. Sabe, você está pregando, você está sentindo mais nada. Precisamos de parar e renovar as nossas forças. Nós precisamos de nos tornar homens de lágrimas, cheios do Espírito Santo, motivado para a glória de Deus. Olha só, esses discípulos, eles estão cansados, não estão, emocionalmente e fisicamente. Eles estão preocupados. O contexto, essa aqui é a primeira multiplicação de pães e peixes. E acontece algo poderoso. E essa passagem está ligada à Páscoa judaica. Esses homens estão também passando por uma pressão psicológica. Eles têm informações e notícias sobre os líderes espirituais que estão na calada da noite, maquinando, planejando contra Jesus. Eles estão aqui em um cenário onde os líderes religiosos, políticos, se reúnem para planejar algo para parar Jesus, para pegar Jesus. Não só essas notícias de pessoas que estão planejando para acabar com o seu ministério, para acabar com o movimento que você está fazendo. Mas deixa eu te dizer, quando você renova suas forças em Jesus, pode se levantar homem, mulher, líder espiritual, líder político, vai se levantar um inferno contra você, mas deixa eu te dizer, eles vão planejar, mas você vai diante da porta do inferno, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra você, não vai prevalecer contra o teu ministério, contra a tua casa, contra a tua família. Esses homens estão cansados porque a notícia é dura. Eles estão também assim preocupados, sabe por quê? Porque João Batista acaba de ser preso e decapitado. E alguns desses discípulos que estão com Jesus agora eram discípulos de João Batista. Eles estavam emocionalmente abatidos. Eles estavam tristes, Giovanni. Preocupados, olha, mataram João Batista. Os religiosos planejam contra Jesus, contra nós. Eles estavam no seu limite, os discípulos estavam no limite.
Eles estavam preocupados. A notícia era muito ruim. O cenário era muito ruim. Jesus, identificando isso, pede para esses homens ir descansar. E é dentro desse cenário que Jesus identifica que esses homens precisam de descanso. Eles precisam. Muitas das vezes o mundo planeja contra nós. Muitas das vezes o sistema é contra nós. Muitas das vezes pessoas são contra nós. Muitas das vezes o mundo espiritual, ele se intensifica contra mim e contra você. Não foi diferente com Jesus, não foi diferente com João Batista e não foi diferente com os apóstolos. Tudo isso gera em nós cansaço, fadiga. Agora Jesus revela a sensibilidade pastoral de Jesus. Ele se preocupa. Às vezes cansamos da obra e na obra. Paulo em Gálatas 6:9, ele diz que a gente pode cansar de fazer o bem. Olha isso, irmãos. A gente pode cansar de fazer o bem. Nós precisamos então entender o cuidado do pastor. E é esse cuidado que ele quer ter comigo e com você. Quem quer ser cuidado por Jesus? Temos que cuidar de nós para cuidar dos outros. Lá em Cantares 1:6, não podemos cuidar da vinha do outro se nós não cuidarmos das nossas coisas. Então é necessário ter um tempo de descanso, amém? Porque as notícias são ruins, o cenário é caótico, e nós temos um corpo e uma alma, e precisamos de identificar tudo isso. Verso de 32 e 33. Então foram só num barco para um lugar solitário. Muitos, porém, o viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Olha isso. Eles vão com a expectativa de descansar, com a expectativa de tirar férias, e quando chega lá, tem uma multidão esperando os caras. Férias frustradas. Já aconteceu isso com você? Planejou férias, e no dia de sair deu ruim? Isso já aconteceu comigo. A gente planeja coisas. Esses caras planejaram. Eles chegam lá e tem uma multidão esperando. Eles não queriam ver a multidão lá. Antes, Jesus envia os discípulos para a multidão. Agora, eles vão descansar. Agora quem corre é a multidão atrás deles. Nós somos responsáveis por aquilo que atraímos. Nós somos responsáveis por aquilo que atraímos. E esses homens chegam lá, tem uma multidão. O que está acontecendo é que as férias foram frustradas. Você já passou por isso? Esses caras não tinham tempo para comer. Notícias, frustrações. E eles chegam no lugar, a multidão está lá. É tudo que eles não queriam ver, é tudo que os olhos deles não queriam ver. Eles queriam tempo com Jesus, eles queriam tempo com o mestre. Irmãos, tem hora que o discípulo não quer um tempo com o líder. Quantas vezes eu marquei reunião lá em casa, só estavam os líderes, daqui a pouco chegou os discípulos tudo. Eu estava perto aí, passei, então entra, tem lugar na mesa. Tem lugar na mesa. Não importa a circunstância, tem lugar na mesa. Antes Jesus envia eles, agora é a multidão que corre. Mas está lá a multidão, e a Bíblia diz que a multidão tem necessidade. A multidão está carente, a multidão está necessitada. Verso de número 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus olha aquela multidão e fala: peraí, tem uma necessidade. Jesus entende o tempo de descanso, mas Jesus olha aquelas multidão e eles têm necessidades.
E essas necessidades da multidão, dos discípulos, precisam de ser supridas. A multidão precisa de ser alimentada. A multidão precisa de ser curada. A multidão precisa de ser alcançada. Jesus olha e ele entende, percebe tudo isso. Jesus se compadece da multidão, ao invés de ver como estorvo. Tem hora que a gente coloca impedimento em tudo. A gente prepara um ambiente, aí a gente quer ficar só com a nossa panelinha. A gente não consegue desfazer a panelinha, porque a gente planejou. Mas se Jesus enviou alguém para bater na porta, a gente fala, não, essa não é a hora. Esse não é o lugar. A gente estabelece regras que não são regras estabelecidas pelo reino. Se tem alguém com fome, dê o de comer. Se tem alguém necessitado, ajude. Se tem alguém precisando, dê a mão. Nós temos uma organização, mas se Jesus quiser mudar tudo, vai mudar, porque Ele é o dono de todas as coisas. A gente planeja, mas é Ele. Ele é tudo. Ah, sai uma coisa fora do lugar. Ai, é que eu gosto que é organizado. Irmão, o reino de Deus é loucura. O reino de Deus, ninguém está falando para ser bagunçado, mas o reino de Deus é um reino de multiforme graça. Ele faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer e a hora que Ele quer. E aqueles caras estavam prestes a descansar. Aí chega lá, tem uma multidão. Jesus olha a multidão. Jesus não consegue despedir os necessitados. Mas os discípulos estavam acostumados a fazer isso. Eles estavam acostumados a despedir. Lembra daquela mulher, a Cirofenícia? Ela vem correndo, mestre, mestre, a filha dela está com problema, a filha dela está endemoniada, e os discípulos, quer despedir. As crianças, trouxeram as crianças, para que Jesus impusesse as mãos, e os discípulos, não, deixe o mestre descansar. O Jorge. Jesus se compadece. Compadecer é o mais elevado gesto de simpatia no que daquele que sofre. Não só emoção, não só sentimento, envolve ação, esforço para aliviar, resolver, eliminar a dor que o outro está sentindo. Os discípulos estão com dores. Os discípulos estão na pressão, os discípulos estão no conflito, mas diante da multidão, Jesus se compadece e Ele quer resolver, eliminar primeiro o que o povo está sofrendo. Ele quer resolver a fome do povo, quer resolver a ferida do povo, Ele quer liberar cura, quer liberar transformação. E olha só, Jesus não veio para despedir. Jesus veio para abençoar. Ele viu como ovelhas que não têm pastor. Eram ovelhas que estavam com problemas, preocupadas. E a ovelha é alguém frágil. Se você não cuida da ovelha, ela morre, ela se desvia, a sua lã fica suja, ela se embaraça quando ela cai no penhasco, ela não consegue se limpar, ela não consegue se lavar, ela depende de alguém limpar ela depende de alguém dar direção para ela. A ovelha é frágil, a ovelha é cabeça dura, a ovelha, se você deixar, ela desvia mesmo, a ovelha, se você deixar, ela vai embora mesmo. A ovelha, ela é frágil, ela precisa de um pastor, ela precisa de alguém que direciona, ela precisa de alguém que cuida, de alguém que abençoa e de alguém que diga para onde tem que andar. A ovelha é tão frágil que tem hora que o pastor tem que quebrar suas pernas para que ela não se desvie. E às vezes a gente pontua alguém endurece o coração. É nossa responsabilidade? Não. Aquele que
ouve o conselho, esse será abençoado. Aquele que endurece o coração é como Caim, o pecado já está à porta. E nós precisamos de entender aquilo que Jesus quer fazer na nossa vida. A multidão está vulnerável, insegura. E os discípulos, eles estão aqui fadigados, eles não queriam ver a multidão ali. Eles não queriam que a multidão estivesse naquele lugar. Olha o verso de número 35 e 36. Em declínio à tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, compre para si o que comer. Os discípulos, Jesus ensinando, Jesus pregando, eles olham a hora, eles olham o cenário e digam assim: Senhor, despede eles, para que eles comprem o que comer, para que eles achem um lugar para isso. Percebe que os discípulos, eles não estão conseguindo ver e enxergar que eles estão prestes a desfrutar dos maiores dos milagres de Jesus na história. Eles não conseguem ver porque estão cansados e limitados. Eles estão olhando a circunstância do momento. Eles não conseguem ter uma visão de fé. Irmão, sabe qual é o recurso do cristão? Não é o seu orçamento financeiro. O orçamento do crente é a fé. A fé faz tudo acontecer. E nós precisamos de entender isso. Jesus, ele está olhando a multidão, e Jesus está falando assim: daqui a pouco vai acontecer algo poderoso. E os discípulos: despede. Jesus quer fazer milagre. E os discípulos: vamos embora, deu a hora. Já é tarde. Jesus quer fazer a obra na nossa vida. E às vezes a gente, irmãos, a gente impede. Porque a gente não consegue enxergar. Porque a gente não consegue ver. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas tanto casal, já falei umas 3 vezes. Tanto casal que se separam porque eles não conseguem enxergar o amanhã. Eles estão enxergando o agora. E Jesus ali na frente quer fazer um milagre. Jesus um pouquinho mais à frente vai manifestar o seu poder, vai manifestar a sua glória. E a gente não consegue enxergar esse cenário. Então, irmãos, Jesus não despede ninguém. Mas olha só, olha o cenário. Deserto, a hora é tarde e eles não têm recurso. Deserto, já é tarde e eles não têm recurso. Esse é o argumento dos discípulos. Deixa eu te perguntar, qual é o seu argumento nessa noite para Deus, que impede de Deus fazer um milagre na sua vida? Qual é o argumento que você estabeleceu como regra na sua vida? Porque você está só cansado, irmãos. Você só está estressado. Você só está precisando de um tempo com Jesus a sós. E qual é o argumento que a circunstância cresceu diante de você e que você fica dizendo: não, mas é isso, não, mas é aquilo? Tira isso para que Jesus faça um milagre. Então, amados, verso de número 37. Porém ele lhe respondeu: dá-lhe vós mesmo de comer. Disse-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer? Ele fez conta, sabe assim? Usou a matemática, falou: Senhor, são 5.000 pessoas, mais, menos, não está contando crianças e mulheres, uma média de 15.000, ele está fazendo conta. Senhor, como que iremos comprar? A questão não é aonde, que não tem um lugar, a gente está no deserto, mas o dinheiro é insuficiente para alimentar uma média de 15.000 pessoas. Às vezes a gente está olhando aquilo que para nós é impossível. Nós estamos olhando o nosso orçamento, que é raso. Nós estamos olhando a nossa possibilidade, que é rasa.
Nós estamos olhando o nosso emprego, que é o emprego médio. Nós estamos olhando a porta que Deus abriu e de repente a gente não está vendo tanto recurso. Isso não é padrão para Deus. O padrão de Deus é o recurso dele. E o recurso dele é inesgotável. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Ele é o Deus que faz coisas poderosas. A gente se limita por conta disso. A gente se limita. Eu lembro, faltou comida em casa. Quem já passou por isso? Eu já. E glória a Deus por aprender isso. Que nem Paulo. Aprendi a ter fartura, mas aprendi a padecer necessidade. Minha esposa, a gente estava chorando naquele dia, as crianças pequenas. Alice pequena. Abriu a geladeira, não tinha nada. Tinha um pouco de leite, farinha e tinha uns 2, 3 ovos. Ela fez uma massa. Irmãos, eu nunca vi tanta panqueca naquele, assim, até hoje. Mas era uma pilha de panqueca assim. Mas não tinha recheio. Sabe o que ela fez? A gente fez isso chorando. Ela montou a mesa, irmãos. Ela colocou os pratos. Ela colocou os talheres. Ela colocou os copos. E aquela noite a gente comeu panqueca. Só panqueca. Mas a gente passou junto. Os meus filhos comeram panqueca que nunca vi. A minha filha tem 8 anos, mas na época ela era bem novinha. Irmão, se você falar assim para ela hoje, vamos comer panqueca, e ela vê uma panqueca com recheio, ela fala, não gosto dessa. Panqueca para ela é panqueca, só o disquinho puro. Sabe por quê? Naquela noite a gente não tinha nada, mas Jesus sentou na mesa, mas Jesus nos visitou e Ele operou um milagre, e Ele fortaleceu o nosso coração, e Ele uniu a família, e aquela noite foi uma noite de aprendizado. Não importa o cenário, não importa o deserto, não importa o recurso, não importa que a hora já é avançada, o que importa é que Jesus vem, que Jesus vem, que Jesus opera o milagre. Ele opera o milagre. Pode subir aqui a banda. O meu e o seu recurso pode ser limitado, mas ele veio. Irmãos, eu lembro, passou alguns dias e a gente foi visitado. Uns irmãos sentiram no coração e foram lá, levaram uma compra, levaram um monte de coisa. Eu lembro, tinha Danone, tinha bolacha, tinha um monte de coisa. E a gente olhou aquilo e a gente falou assim, amém, Jesus opera milagre. Uma coisa é a gente contar o milagre que fez na vida dos outros. Outra coisa é a gente contar o que Jesus fez na nossa vida. E por causa do cansaço, por causa das notícias, a gente para. Às vezes a gente se esquece de que Jesus pode fazer. Verso de número 38. E ele lhe disse, quantos pães tende? Vai ver. Irmãos, Jesus está dizendo para a gente ver qual é o nosso recurso. Antes de ficar falando, fazendo matemática, a matemática de Deus não é a matemática do homem. Sabe por quê? A nossa matemática, 1 mais 1 é 2. Não é? E a matemática do reino? 1 mais 1 é igual a multidão. E uma? O maior é o menor. A matemática de Deus é outra. Qual é o recurso?
Quando eles entenderam que eles não tinham nada, Jesus só opera o milagre quando a gente reconhece que a gente não pode. Não, amanhã eu pago, irmãos. Pare de hipocrisia, pare de ficar falando assim, ó, ai, não, pastor, eu vou dar um jeito. Irmão, chega e fala logo, meu, esse mês aqui o negócio tá louco. Irmão, eu não vou ter. Deus vai operar o milagre, irmãos. Aí fica defendendo status. Nossa, o pastor não tem dinheiro, irmão. Meu carro está quebrado, não tenho dinheiro para arrumar. Vai vir o material das crianças agora. Só Jesus vai ficar lá. Agora eu fico pedindo carona. Mas Deus vai fazer o milagre. Aí eu vou ficar aqui. Não, irmãos, não, meu carro está guardado. Está guardado. Não, irmãos, é que eu estou gastando muito, sabe? Irmão, está quebrado e eu não tenho dinheiro para arrumar. Eu não posso. Mas Jesus vai dar um jeito. Quando a gente tira o que nos impede, Jesus vem, irmãos. Ah, Jesus vem. O que ele tem na mão era pão de cevada. Pão de cevada, na época, é um pão dos mais baratos. Quem comia esse pão eram os animais. Tinha um menino lá que a mãe, humilde, fez um lanchinho para ele, pão de cevada. Sabe aquele pão? Você fala assim, não vou comprar ele não, que esse pão aqui é de baixa qualidade. O pão que ele tinha lá, a qualidade era muito ruim. Pão de cevada. Então o que eles têm na mão é um pão muito barato. Mas aquilo que para você não vale nada, para Jesus vale muito. Eu lembro quando Jesus transformou água em vinho. Ele usou as talhas de pedra. E aquelas talhas tinham água que era para purificação externa. Jesus então, quando ele transforma a água em vinho, ele usa aquilo que é para transformar os religiosos, purificação externa. Jesus transforma a água em vinho, que as pessoas vão passar a tomar e que vai purificar de dentro para fora. Sabe, aquilo que é externo, muitas das vezes não tem muito valor, mas aquilo que Jesus vai fazer na sua vida é poderoso. Aquilo que Ele vai realizar hoje é poderoso. O milagre acontece aonde? Jesus então, Ele pega o recurso que eles têm. Jesus pega aquilo e Jesus levanta aos céus e Ele abençoa. O milagre ele acontece na mão de quem? De quem? De Jesus. Diga, Jesus. Mas quem vai alimentar o povo? Jesus. O milagre acontece na mão de Jesus, mas é na mão dos discípulos que o povo vai ser alimentado. É na mão daqueles que Jesus levantou que vai alimentar a multidão. Ah, irmãos, se você entender isso, não se limite por conta de nada. A provisão vem de Deus. O milagre, as boas novas. Mas é de você que o povo recebe. Repartir através daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Aqueles homens estavam limitados, mas agora eles estão prestes a desfrutar e a testemunhar um dos maiores milagres da Bíblia, da história. Os maiores líderes espirituais foram forjados na fornalha do deserto, na fornalha do caos, na fornalha do desespero, na fornalha da afronta. É aí que levanta alguém que olhou para o lado, que olhou para frente, que olhou para trás e falou assim: nada me derruba, porque Jesus vai me levantar. Ele é o alimento espiritual. Eu olhei para uma pessoa esses dias e disse assim, ela disse que estava com depressão. Eu falei assim, é? Eu falei assim, que bênção.
Glória a Deus por isso. Mas por quê? Porque só pode curar alguém que tem depressão, alguém que vai ser curado, e você vai ser curada hoje. Jesus vai levantar você, e você era depressiva, você era, a partir de hoje você é curada, e Jesus levanta você para curar outras pessoas. Nada é impossível diante de Deus. Sabe, irmãos, a gente não pode se esquecer que Deus faz milagre. Eu não sei qual é o seu recurso, eu não sei a pressão que você está, mas Jesus, Ele quer que você cuide de você, Ele quer que você cuide da sua alma, Ele quer que você cuide do seu espiritual. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você foi chamado para uma obra grande, descansando. Você pode ir para Miami, irmãos, vai descansar, mas Jesus vai pôr uma ovelha lá para você cuidar. Jesus vai colocar alguém, está na praia lá de óculos escuros, tomando lá sua Coca-Cola, e daqui a pouco encosta alguém, e daqui a pouco o Espírito Santo te sensibiliza, você vai estar pregando o Evangelho. Não importa a circunstância, não importa o que estiver acontecendo, Jesus já está em você, o reino de Deus já está em você, e aonde você estiver, chegou o reino de Deus. Aonde você estiver, chegou a resposta de Jesus. Jesus quer suprir as necessidades físicas, emocionais, mas olha só, Ele não quer só suprir as necessidades do aqui e agora, mas também as eternas. Não adianta ter pão, porque o pão perece, se não tem o pão da vida. Não adianta estar com a conta cheia, abre o armário, escolhe. Isso é muito bom, parabéns. Isso aí vai te manter firme em algumas coisas, mas tudo isso perece. Jesus está ensinando para os discípulos: eu sou o pão da vida, e se alguém comer desse pão, jamais terá fome. Jesus está ensinando os discípulos: a multidão tem fome, eu sou o pão, eles precisam do pão. E então, ainda que o homem exterior se corrompa, existe uma multidão faminta, e Jesus partiu o pão, e Ele distribuiu entre mim e você. Ele fez assim: vem cá, Pedro, eu tô. Vai alimentar a multidão. Vem Tiago, vem Felipe, vem João, vem Vanderlei, vem Jorge, vem Giovanni, vem Felipe, vem Ismael Júnior, vem Pastor Everson, vem, porque eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E esse pão, Ele está dando para vocês hoje. Ele é aquele que alimenta o teu povo, Ele é aquele que cura, Ele é aquele que liberta, Ele é aquele que salva. Ah, meu Deus, deixa eu te dizer uma coisa, aleluia, meu Deus, aleluia. Aleluia. Irmãos, meu Deus, são tantas coisas que quer nos parar. Se cuide, cuide de você e da sua família, cuide de você e da sua casa. Mas entenda que Jesus chamou você para uma grande obra, para uma grande obra. Tem lugar na mesa para você. E João 6 também está conectado com o pão da vida. Ele quer suprir tudo isso. Mas aquela mulher, quando Jesus está diante do poço, Ele está dizendo para ela: mulher, dai-me
de beber. Mas na verdade Ele quer dizer para ela: se você pedir para mim, porque Ele tem água para matar a nossa sede. E se Ele nessa noite, se você beber da água que Ele tem, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe a ovelha que precisa de banho, de ser limpa? Jesus é aquele que limpa as suas ovelhas. Ele é aquele que cuida das suas ovelhas. Jesus mostrou aqui para mim pessoas que estavam desanimadas. Jesus mostrou aqui casamentos que estavam prestes a terminar. Sabe por quê, irmãos? Irmãos, se continuar olhando o problema, vai terminar. Mas se olhar para o pão da vida, vai ter alimento. Se olhar para aquele que tem água que mata a sede, tudo se faz novo nessa noite. Jesus quer fazer algo na sua vida. Sabe o que aconteceu? Mais de 15 mil pessoas foram alimentadas. Mais de 15 mil pessoas foram alimentadas. E a Bíblia relata que ainda 12 cestos cheios sobraram. Aonde Jesus põe a mão, sobra. Aonde Jesus põe a mão, o milagre sobra. Vai alcançar a sua esposa, seu marido, seus filhos, seu tio, sua tia, sua casa. Vai alcançar todos em nome de Jesus. Você crê nisso? Irmãos, tem uma presença aqui nessa noite. O Espírito Santo está passeando aí, ó. Ele quer abraçar você. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Quem é discípulo vai dando glória a Deus. Quem é discípulo vai dando glória a Deus. Quem é líder vai liberando a cura para o povo. Quem é líder vai liberando o alimento para o povo. Aleluia. Vai liberando, vai dando glória, 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 glória. O lugar é dele, o ambiente é dele. Coisas irão acontecer. Coisas irão acontecer.